Bom dia, amigos, e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026 neste canal. Hoje é dia 2 de janeiro e daqui a pouco eu trabalho. Hoje é dia útil pra mim, né? Mas pelo menos estou de casa. Bom, espero que a virada do ano de vocês tenha sido boa, que o Natal de vocês tenha sido ótimo. O meu Natal foi, assim, muito estressante, porque tava muito calor, assim, gente, eu fiquei muito irritada no Natal. Eu preparei todo um look, maquiagem para esse dia que eu estava pensando em utilizar, mas chegou o dia e eu usei meu vestido por meia hora, aí eu troquei por um short e um cropped, e a minha maquiagem foi simplesmente um rímel e um gloss. E foi apenas isso que eu pude oferecer, porque tava um calor absurdo. Eu passei o Natal na casa dos meus pais, a casa dos meus pais é extremamente abafada, muito mais do que a minha. Tanto que, infelizmente, eu falei, mãe, eu amo vocês, eu amo a casa que eu cresci, mas eu quero voltar pra minha casa, porque lá é muito mais confortável. Então foi isso, eu passei, gente, eu juro pra vocês, foi o Natal mais estressante da minha vida, porque tava calor. Isso nunca aconteceu, nunca aconteceu. Mas eu tava muito nervosa com isso, eu não conseguia viver, eu não queria conversar, eu não queria comer. Eu estava estirada no sofá e não tinha um vento fresco naquela noite de Natal, então pra mim foi muito difícil. O dia seguinte foi mais tranquilo e depois eu vim pra minha casa e fiquei feliz com o meu ventilador de teto. E o ano novo foi bem tranquilo, foi mais tranquilo porque a temperatura deu uma refrescada, deu uma diminuída, né? A semana do Natal tava fazendo 35 graus em São Paulo. Essa semana deu uma diminuída, inclusive hoje é sexta-feira, e a temperatura já tá abaixo dos 30, glória a Deus. Inclusive tá até bem nublado hoje. Não tá frio, mas o sol tá meio escondido, porém não tá abafado o nível eu queria ficar estirada no chão. Tá abafado nível posso ficar sentada na frente do computador trabalhando sem nenhum desconforto. Enfim, dito isso, sejam bem-vindos ao meu canal em 2026. Aqui continuamos juntos falando de literatura e outras coisas mais. Gente, o meu item de cosmético de beleza favorito do ano foi o lip gloss da Karen Bacchini. Esse é o segundo que eu uso e eu amei, tanto que ele já tá, ó, no fim, dá até pra ver. Eu tenho que guardar ele em pé pra ver se desce. Em breve eu vou comprar um novo, porque esse é o melhor gloss que tem pra trabalhar, é excelente, porque eu tô com ele agora. Aí quando ele sai, fica um rosadinho na boca, não fico com cara de morta, e isso é muito bom. Mas enfim, vamos deixar cosméticos para outro momento. Tem um cachorro latindo agora. Bom, amigos, com que objetivo eu venho neste vídeo? Não sei. Brincadeira. Eu vim conversar com vocês sobre as minhas primeiras leituras do ano, certo? E, gente, eu costumo separar muito bem a minha primeira leitura do ano, certo? Eu costumo pensar nela com carinho, com cuidado, em todos os anos. Esse ano, infelizmente, não foi possível fazer isso, tá? Então, eu tô trabalhando com o que eu tenho neste momento, literalmente. Eu queria ler Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, mas como vocês bem sabem, ou não, eu estou bloqueada da biblioteca em que eu utilizo, porque eu fiquei com mandíbula além do tempo que eu poderia ficar. E é muito engraçado, porque toda vez que eu entro no sistema do Sesc, o meu bloqueio aumenta em quantidade de dias. Era pra eu retornar dia 2, depois mudou pra dia 7, depois mudou pra dia 10. Eu não entrei hoje pra ver como que tá. Eu espero que seja só até o dia 10, porque eu não aguento mais. Enfim. E aí eu falei o quê? Vou ler o que tenho em casa. Quando fizemos o Amigo Secreto do Clube Dias Lendo, muitas pessoas ganharam o quê? O que mais, gente? Aí uma das meninas, a Sabrina, falou: ai, gente, eu vou começar a ler dia 1º de janeiro, vou ler 2 capítulos por dia e dá pra terminar em fevereiro tranquilamente. Aí eu falei, já que eu ganhei o que mais, eu também vou fazer isso. E acabou que a primeira leitura do ano foi o que mais. E na realidade, ontem eu não tive muito tempo pra ler, porque estava muito ocupada terminando Stranger Things. Inclusive, me sinto órfã e viúva dessa série, certo? Vocês estão felizes com o final? Vocês se recuperaram do final? Porque eu ainda estou pensando naquele final. Mas enfim. Então, eu tinha lido ano passado 24 páginas. E aí ontem eu reli essas 24 páginas e agora eu estou na página 32. Ontem era pra eu ter lido até o final do capítulo 2, mas eu tô ainda na metade dele.
Eu não sei se os capítulos desse livro são longos. Ah, ele termina no 41 e eu tô na 32. Faltam mais 10 páginas pra terminar. E a outra leitura, meus amigos, vocês estão preparados? A Amiga Genial, de Helena Ferrante. Este livro essa série como um todo é um dos favoritos da minha vida. Eu amo essa série e eu sei que essa tetralogia, ela é ame ou odeia. Tem muita gente que lê e fala, gente, aqui não acontece nada, feijoada. E pra mim é uma série muito hipnotizante, né? Eu li a série completa em 2023, não lembro se foi de 22 para 23. Eu sei que eu tava fazendo TCC, eu li essa série enquanto eu fazia o TCC, então eu li os 2 primeiros de uma vez, assim, meio perto, e o último eu fui ler lá pra dezembro, sabe? Uma coisa assim. E agora eu tenho as edições Para Chamar de Minha, que comprei da Natália e da Isabela ano passado, ano retrasado, na verdade, e sinto que chegou o momento de reler. Na verdade, essa releitura aqui é uma espécie de chamar coisas boas, né? Eu tô chamando uma coisa lendo esse livro aqui, mesmo que essa história seja super intensa, como quem leu sabe. Estou animada para essa leitura. Eu gosto muito do terceiro livro. Eu acho que é o terceiro, eu nunca lembro quando as coisas aconteceram, né? Porque eu não li num livro meu. E eu gosto muito em que elas estão ali na juventude, que elas visitam a ilha de Esquia. Ficou muito na minha memória. Elas passando os dias na praia, as confusões delas em Esquia, elas mais velhas, enfim. Eu acabei de ler, hoje de manhã, o prólogo e o primeiro capítulo. E é impressionante o quanto este início de livro é bom. E considerando que eu já li a série inteira, eu percebo que já começa muito bem amarrado. Então as coisas que a Lenu tá falando aqui, elas já são indícios de tudo que vai acontecer pela frente que a gente não acompanhou ainda. Mas eu já sei, entende? Então acho que vai ser uma experiência legal e dessa vez eu vou poder, né, usar post-it, fazer as minhas anotações, brigar com essas meninas que são completamente malucas. E a minha ideia também é começar a rever a série, porque eu vi os primeiros episódios e nunca continuei. Espero que eu continue a partir desta releitura. Então é isso. É assim que começamos o ano de 2026. Oi, amigos, voltando aqui no vlog. Hoje é sábado à noite, já são 9 da noite. E aproveitei que eu saí, estou arrumadinha antes de tomar banho e desfazer tudo isso para conversar com vocês. Hoje eu terminei a primeira parte de Amiga Genial, e que é a história do Dom Aquile, né? A próxima parte é História dos Sapatos, e só quem viveu sabe, toda a trend desses sapatos. Eu não me lembro muito, na verdade, tô aqui falando que só quem viveu sabe, mas na verdade eu não lembro muito, não. O que eu posso dizer? Sensacional. Eu tava pensando sobre a questão do Heráclito, né? Que tu não entras de novo no mesmo rio, blá blá blá, porque o rio mudou e tu também. Só que parece que eu não li isso antes. Parece que eu tô lendo a primeira vez. Apesar de já conhecer esses personagens, já conhecer a ambientação. Tem 2 anos que eu li, quase. Então, ainda, ao mesmo tempo em que eu tô voltando de onde eu já vim, eu tô vendo coisas novas, sabe? Acho que eu tô lendo com mais cautela, com mais calma. Até porque eu conheci esse livro dentro de casa e tudo mais. E, gente, que delícia que é ler isso daqui. E como tem violência neste livro, né? Como essas meninas, elas passam por violência, elas veem a violência no cotidiano. Aliás, a violência faz parte daquela vida napolitana, então é chocante, assim. Tem uma cena que é, assim, tenebrosa, que a Lenu está narrando, nananã, e de repente a Lila voa pela janela porque o pai dela estava brigando com ela. Então é daí pra baixo. Enfim, e teve a cena em que elas vão até em busca do mar, e eu não lembrava disso, e eu fiquei, meu Deus, que loucura. E ao mesmo tempo, a gente consegue perceber aqui a disparidade de relação da Lenu com a sua família e da Lila com a sua família. Porque em dado momento, tem um acontecimento no livro em que as meninas desaparecem e a família da Lila sequer nota que ela desapareceu, sabe? Ela voltou pra casa e foi como se ela só tivesse voltado da escola num dia normal, porque ninguém notou que ela chegou mais tarde. Enquanto a Lenu,
a família dela não só notou isso, como ela acabou sofrendo as consequências por isso. Outra coisa, a Lenu é uma personagem interessante, porque assim, apesar da Lila ser a figura enigmática em que ela narra pra nós, como a Lenu é narradora e ela conta um pouco dos pensamentos dela, apesar de que a gente sabe que narrador nunca é confiável, é muito pungente a inveja que a Lenu sente da Lila. Apesar dela estar numa situação um pouco melhor que a Lila, porque ali todo mundo vive num bairro pobre de classe operária, em que essas meninas veem a miséria, não tem dinheiro sobrando na família, né? Ela não tem mesada. Elas veem miséria, elas veem violência o dia inteiro, todos os dias, em todos os lugares. Aí a Lenu tem um pouquinho de ascensão porque ela consegue estudar mais do que a Lila, ainda assim ela tem inveja porque a Lila é aquela menina imponente que não leva desaforo pra casa, ao contrário dela. Apesar da... Enfim, eu não sei o que dizer, apenas sentir com este livro. E agora acho que eu posso conversar um pouquinho sobre o que mais. Eu já atingi a página 102, então já li ali os primeiros 10% do livro. E assim, gente, ele ainda não tá um livro pesado como a nota de início tem. E não é que eu esteja esperando isso, tá? Mas a gente já vê a Helena, que é a protagonista, sofrer violência na cabeça dela, né? Violência de... Eu não sei nem explicar muito bem, eu não sei nem se é muito bem explicado aqui como que funciona esse universo. Eles têm necromancia, alquimia, e eles conseguem entrar na cabeça das pessoas, eles conseguem separar a alma do corpo. Pelo que eu entendi, a Helena, ela é uma curandeira, né? Ela estudou na Universidade de Alquimia. E ela é uma curandeira. E tem um momento em que ela fala: ok, eu curei o corpo da pessoa, mas eu não consigo curar a alma. Então a pessoa voltou dos mortos, vamos colocar assim, não era mais a mesma. E é um pouco isso. Aí aqui tem um menino, não é um menino, né, gente? O Kairi, eu não sei o nome dele. O Draco Malfoy. Ele é casado. Eu fiquei assim, ué, mas como que vai ser um romance se ele é casado com uma outra pessoa? E aí ele é casado com uma típica esposa de vilão, né? Chata, dondoca, que maltrata a Helena, porque a Helena é uma prisioneira, apesar de tudo. E ela não consegue usar os poderes dela porque ela tá com algemas. E a casa que ela está é feita de ferro. E se eu não estou enganada, ferro inibe que esses poderes sejam utilizados pela Helena. Então é isso que eu posso dizer sobre o que mais. Não sei muito o que esperar. Tô achando interessante, a narrativa é bem fácil, é bem de boa de ler. Eu achei que seria mais complexo, mas assim, a questão da magia, do funcionamento daqui e tal, ainda tá engatinhando. Vamos ver se ela vai desenvolver. Eu não sei se a Helena é uma personagem branca, a única coisa que eu sei da Helena é que ela tem cabelo cacheado, mas até aí não diz nada sobre ela. Enfim, sigamos. Agora, gente, eu queria conversar com vocês nesse vídeo sobre coisas favoritas de 2025. Antes do ano acabar, todos os anos eu costumo fazer um destralhe. Esse ano meu destralhe foi meio mal feito, assim, porque eu não tive muito tempo. Então eu acabei fazendo só o destralhe de roupas, de coisas que tinham no meu guarda-roupa. Eu não mexi na mesa do escrivaninha, que também é uma caixa de Pandora de tanta coisa pra jogar fora que tem ali. Mas eu sempre separo roupas, calçados pra doar. E eu tava conversando com o Matheus e eu falei assim, nossa, é engraçado, quando você não tem muita coisa, você acaba não tendo também coisas para doar. Ainda assim, eu consegui tirar ali o caldo e doer algumas roupas muito boas, mas que já não me serviam, ou que não faziam sentido mais com o que eu gosto de usar e tava há muito tempo sem ser utilizado, eu mandei embora. E eu gostei disso, de saber que eu não me tornei uma pessoa tão acumuladora assim com roupas. Não que eu tenha sido no passado, mas é sempre bom a gente tomar cuidado, porque eu acho que quando a gente tem algum tipo de ascensão financeira, a gente dá uma extrapolada. Eu digo no sentido de que eu era estagiária, eu ganhava o salário de estagiário, hoje eu ganho o salário de uma pessoa CLT. Então, pra mim, isso foi uma mudança. A gente sabe quanto que é um salário de estagiário. E eu não acumulei roupas, e isso é muito bom. Nem calçados. Ano passado eu não comprei calçado. Eu só comprei calçado para o trabalho. Acho que tudo, eu falei já em algum vídeo, tudo que eu comprei foi pro trabalho. Em dezembro que eu comprei, depois que eu destralhei algumas roupas, eu me dei uma regatinha de verão, porque eu não tenho regata, eu tenho 3. E as que eu tenho, outras são cropped, eu não quero usar cropped, eu quero usar uma blusa de tamanho normal. Então eu comprei uma, mas foi baratinha assim, e percebi que eu não tinha muito o que destralhar.
Outra coisa que eu dei uma mexida também foi no meu carrinho de cosméticos, né? Eu guardo os meus cosméticos naquele carrinho que antes eu guardava livro. Então lá tem de tudo, coisas de cabelo, coisas de maquiagem, enfim, tem coisas do Matheus também. E, por incrível que pareça, eu não joguei nada fora, nada tava vencido. Só remédio de fato tinha alguns vencidos, mas de maquiagem, um só que tá vencendo agora em janeiro. Mas de maquiagem nada tava vencido e eu não tenho muita coisa de maquiagem, tá, sabe? Então eu fiquei feliz com isso, que eu não tive o que jogar fora, o que me desfazer, porque eu não tinha nada muito acumulado aqui em casa. E isso foi bom ver que eu tenho sido uma pessoa bem minimalista nesse sentido. Eu não acho que eu seja minimalista, eu tô longe de ser minimalista, olha o tanto de livro que tem aqui do meu lado. Mas em relação ao meu projeto pessoal de comprar só quando acaba, de não ficar fazendo estoque, eu arrasei. Eu trouxe essa cestinha que tem alguns itens de cosméticos para falar com vocês. Como eu falei neste vlog, o meu gloss favorito foi esse aqui da Karen Bakini, que é o Tattoo Gloss, eu falei errado. O Tattoo Gloss, ele é um gloss maravilhoso, porque você passa e ele fica, claro, com aspecto de gloss. Mas caso você queira tirar, ai, tá incomodando, às vezes eu me incomodo. Aí você tira com o papel e fica rosinha embaixo. Então a sua boca ainda fica com uma corzinha de saúde, é muito bom. Por isso que eu falei que gosto de usar isso muito pra trabalhar, mas eu também uso no meu dia a dia. E ele é um gloss roxinho, né? Ele não é rosa, então eu também gosto do tom dele. Recomendo muito. Ah, e tem outro gloss aqui, esse aqui eu acabei, e é o segundo gloss, mas eu acho que da próxima vez que eu comprar um gloss dessa marca eu vou mudar, que é o Lip Chili da Fran, esse aqui. Esse aqui o Matheus me deu de aniversário em março e eu sequei, esse aqui eu realmente sequei, gente, uma tristeza. Só que ele tem aquele efeito chili, né? Eu não sei se eu gosto muito desse efeito, então talvez quando eu for comprar um próximo da Fran, eu compre um sem o efeito chili, apenas rosinha, mas eu gosto muito dele. Eu gosto de usar o Lip Chili com esse batom da Payot, que é o batom Malva. Ele é um rosinha assim, ó. E esse aqui eu descobri que tá vencendo este mês, então eu vou usar ele o mês inteiro e depois jogar fora, muito provavelmente, porque eu não gosto de usar maquiagem vencida, não é legal, né, galera? Então, essa combinação, perfeita, perfeita, eu amo. E é básica, e é bonito, enfim. Vou ficar muito triste com esse aqui, talvez eu reponha, não sei, porque eu tenho... Gloss eu acho que eu não vou repor, porque eu tenho um das Meninas Superpoderosas pra usar, da Quem Diz Berenice. Quando ele acabar, aí sim eu vou repor. Gente, de corpo, vocês já ouviram a palavra de herbíssimo hoje? Este desodorante aqui, que custa R$5, 5 e pouquinho, e não custa nem R$6, com 55 gramas, ele salva vidas, ele muda vidas, porque ele deixa a minha axila muito mais clarinha. Foi uma maravilha. Não tá perfeito, porque agora eu tô usando um olhinho de rosa mosqueta e eu ainda uso aerosol de vez em quando eu tô com pressa. Mas eu só tenho comprado isso aqui. E ele segura, e ele é perfeito, e eu uso de todos os sabores possíveis. Esse aqui, ele é bem consistente, ó. Enfim, gosto bastante, recomendo. E super barato. É isso, herbíssimo. De corpo, Natura Ecos. A Natura Ecos tem essa coleção, esse aqui eu ganhei de Natal do Matheus, tá? Mas eu já vou mostrar, mas eu sempre uso, sempre que possível, porque isso aqui é caro. Mas sempre que eu posso estar me dando um banho premium com um sabonete em barra, eu me dou um sabonete em barra da Natura. Este aqui tem 3 no momento, mas ele vem com 4. E esse aqui é apenas de maracujá. O Matheus é obcecado por maracujá e ele falou, vou dar pra Jaque um sabonete de maracujá. Eu nem sabia que tinha só de um aroma, né? Geralmente eu compro aquele que tem 4 aromas diferentes, maracujá, açaí, buriti, enfim. Mas tem só maracujá e o Matheus me deu, repôs o meu estoque. Meu bem, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Gente, a gente vai pra um tópico que é esse aqui. Acho que de cosmético, o item que eu mais uso é creme de mão. Porque eu uso muito no trabalho. O que acontece? Sou uma pessoa que passa álcool em gel a todo momento quando eu tô no transporte público. E isso faz o que com as nossas mãos? Resseca, desidrata, fica horrível, fica parecendo não sei que tipo de mão. Eu tô até com alergia aqui no meu dedo, minha mão é até mais feia porque eu tô com alergia a algum produto de limpeza que eu não sei o que é. Aí eu fico de tempos em tempos passando creme de mão, vou até retocar. Vou fazer um review aqui dos cremes de mãos que eu usei ao longo deste ano. Só tem um que eu não vou conseguir falar, que é um do Boticário, que ele vem numa embalagenzinha arredondada, que eu odiei a embalagem porque é muito ruim de tirar o creminho.
Bom, eu vou falar do que eu mais detestei. Esse aqui, Mandacaru da L'Occitane. Eu gosto muito dos cremes de limões da L'Occitane, mas esse aqui eu não gostei porque ele é muito denso. Ele é extremamente... ele é grosso, não sei se eu consegui... É que já tá no fim, graças a Deus. Mas ele é muito denso, ó. E eu não gosto desse tipo de textura. O cheiro é básico, eu não achei nada demais. Até o momento, o meu favorito da L'Occitane é o Sereia das Águas, que é o azulzinho. Eu adoro aquele. Quando eu comprar a L'Occitane de novo, vai ser aquele. Mas é um creme que vem 27 gramas e custa R$37. Esse aqui não valeu a pena. Eu ganhei da minha amiga. E, na verdade, não é necessariamente um creme de mão, mas como ele é uma embalagem de 50 ml, que é o Vamerlot Native Spa. Esse aqui, gente, é maravilhoso. O cheiro é uma delícia. Eu, em algum momento, vou comprar a versão grande do creme desse aqui, porque, assim, perfeito, perfeito. O cheiro é muito gostoso. Nossa, ele é bem docinho. Eu gosto de creme docinho. Apesar de eu odiar perfume docinho, creme docinho é tudo pra mim. Então, esse aqui eu usei bastante. A embalagem tá toda esgarçada. E eu guardei porque eu vou fazer troca no futuro. O próximo que temos aqui é o meu favorito da Avatin, que é o de carambola. Pra mim, na minha opinião, a Avatin de todos é o melhor custo-benefício, porque este creminho aqui, ele tem 50 gramas e ele custa R$22. É a marca mais barata de todas aqui, mais barata que Boticário, muito mais barata que L'Occitane, porque L'Occitane vem muito pouquinho. E esse aqui, gente, é perfeito, perfeito, o cheiro é uma delícia, ele tá até, ó, esse aqui eu usei mesmo, quase engoli de tão gostoso. Tanto que o meu do escritório no momento é exatamente esse aqui. A Avatin tem mais uns 4 cheiros, mas eu nenhum dos outros eu achei tão gostoso quanto esse aqui. O de carambola não tem para ninguém, é perfeito. Agora eu vou mostrar o meu estoque que eu acabei ganhando, né? Foram presentes, tá? Eu não comprei, eu não faço estoque, lembrando. No Amigo Secreto do Clube de Aslenda eu ganhei, né, o creminho de baunilha da Eudora. Eu ainda não usei Eudora. Ele é bem docinho, então se você gosta de creme docinho, é bem docinho e bem baunilha, tá? Não tem outra coisa pra falar. E esse aqui a minha mãe me deu, gente, esse aqui, meu Jesus, é perfeito. A minha mãe me deu o creme e deu o sabonete. Na verdade, ela deu pra mim e pro Matheus, mas o creme eu já falei que é meu, porque é um creme de mão. E o Matheus tem o dele, ele não usa porque não quer. Gente, eu ia falar pra vocês cheirarem, mas não tem como. Esse aqui é uma delícia. Ele é de romã e flor de amora. E é da Natura. Esses foram os cremes de mães. Agora, gente, as últimas coisas favoritas são coisas de acessório. Eu mostrei pra vocês que o Matheus me deu presente de Natal, mas eu não mostrei o outro presente que foi esse aqui, ó. Ele me deu uma bolsinha de festa. Nossa, Jaque, como assim uma bolsinha de festa que é estampada? Vocês não estão entendendo. Primeiro que ele me deu essa bolsa aqui, cheia de cápsulas, que ele me deu uma caixinha de cápsulas de presente da Dolce Gusto. Eu adorei esse presente, foi excelente. Mas essa bolsinha aqui, ela é bolsa de balada. Por quê? Eu tinha uma bolsa de balada, de festa, assim, que eu comprei na Shein por, sei lá, R$30. E eu usava aquela bolsa, só cabia celular, cartão, bilhete do metrô e era isso. E o Matheus um dia usou quando ele foi pra Tomorrowland. E ele voltou com a minha bolsa com o zíper esgarçado. E nunca resolveu. E a minha, só que assim, dava pra usar. Só que essa semana, na semana do Natal, a semana anterior ao Natal, a minha bolsa, o zíper estourou, de fato. Eu não tava conseguindo fechar mais. E aí ele me deu de Natal essa daqui. Essa bolsa é da Farm. E eu falei assim pro Matheus, estou chocada que você gastou dinheiro com Farm, porque nem eu tenho nada da Farm. Agora eu tenho, porque ele me deu essa bolsinha. Ele falou que tinha várias estampas, mas essa foi a que ele gostou. Então se ele gostou, gente, quem sou eu? E essa bolsa é maravilhosa. Sabe por quê? Que ela cabe o meu Kindle, tá? A minha outra não cabia, ela só cabe o Kindle sem a capinha, mas cabe. E eu fiquei feliz, então eu já tô usando muito essa bolsa, não só pra balada, até porque eu tô indo pra balada quase nunca. Mas eu gosto de usar também no trabalho, quando eu saio pra almoçar, ou quando eu saio pra fazer alguma coisa na rua, que só preciso levar celular e cartão, aí eu levo aqui, né, e eu consigo segurar minha bolsa pra que ninguém me roube. E o último item favorito de 2025, uma garrafa, tá? Eu estava sendo humilhada porque eu usava garrafa de plástico, eu usava garrafa pequena, eu falei, não, eu preciso de uma garrafa grande. Eu exagerei, eu comprei essa de 1 litro, essa aqui eu acho um pouquinho exagerado, porque ela é maior que a minha cabeça. Mas, gente, foi o melhor investimento que eu fiz pra minha vida e pra vida do Matheus, porque eu comprei uma pra ele também. Essa garrafa é da Modus,
ela vende no Mercado Livre. Eu paguei R$ 52 em cada uma. Acho que vale muito a pena, né? Porque as pessoas ficam comprando Stanley, que custa 250. E eu fico assim, gente, por que você vai pagar R$ 250 numa garrafa? Que você encontra outras similares que fazem a mesma coisa que a Stanley. Ai, quero botar Labubu na garrafa. Gente, é uma garrafa de água. Tô julgando sim, se você faz isso. Aí ela tem uma alcinha aqui. E eu ando com ela pra cima e pra baixo. E ela me ajuda a bater a meta estabelecida pela minha nutricionista de 2,3 litros por dia. Tô quase batendo o meu segundo litro. Ainda tem mais 300 pra completar hoje. É isso pra esse vídeo. Eu só queria conversar com vocês. Repensar um pouco os meus hábitos de consumo. Em relação a livros, eu ainda não sentei para fazer as minhas metas do ano, eu já sentei para olhar as do ano passado. E o que eu posso dizer sobre as minhas metas do ano passado? Eu não cumpri muitas delas, porque eu acabei fazendo outras coisas no lugar. Então, não é uma coisa, eu não cumpri porque eu não fiz nada, mas porque eu tive que fazer outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A meta que eu cumpri, uma que eu posso falar é que ano passado eu fui mais na academia do que em 2024, que era o meu objetivo. Aí, digamos que eu coloquei eu coloquei uma meta financeira de coisas para guardar, de dinheiro para guardar. Eu coloquei para guardar tantos reais. Eu não atingi isso porque eu precisei fazer uma outra coisa que foi muito mais importante, que foi me mudar. Então, eu saí da casa dos meus pais e se você sair de casa, isso demanda dinheiro. Gente, vocês sabem quanto custa uma geladeira? Custa muito dinheiro uma geladeira. E foi o primeiro eletrodoméstico que nós compramos aqui pra nossa casa. Então, eu não realizei o que eu planejei pro ano, porque outras coisas aconteceram naquele ano que foram muito boas, assim. Não foi de coisa ruim, não foi de emergência. Coisas boas aconteceram, me mudei, eu tô mais perto do trabalho, eu tenho uma qualidade de vida muito maior do que eu tinha antes, apesar de amar a casa dos meus pais. Morar um pouco mais perto faz muita diferença. Morar com o Matheus também tem sido uma experiência muito boa. Pra mim, pra ele, pra nós dois também, como casal, enfim. Então foi bom, assim, né? Algumas coisas não terem saído como eu planejei, porque outras melhores aconteceram. Naquele momento era muito melhor eu me mudar de casa do que guardar dinheiro, sabe? Então foi isso, assim, foi muito bom. Então a gente sempre tem que lembrar das coisas que nós fizemos no ano que passou, porque, gente, no Natal eu senti uma FOMO gigante, porque todo mundo tava viajando, todo mundo tava na praia, nananana, e eu tava em Guarulhos. E eu fiquei assim, gente, que vida triste. Mas eu mudei de casa, sabe? Nós viajamos ano passado, eu e o Matheus, a gente viajou pra São Roque em novembro e a gente viajou em abril para Ubatuba. Então, assim, para de reclamar, sabe? Deu pra viajar, deu pra mudar de casa. Nós fizemos uma festa da mesa e nossos amigos que nos deram a nossa mesa. Enfim, nós ganhamos muitas coisas, eu não vou ficar falando de ninguém. A nossa família nos ajudou muito nesse sentido. Então, se a gente tinha só material de escritório e 2 camas de solteiro. Agora nós temos uma casa inteira completa. E isso é muito bom, porque ano que vem, aliás, este ano, eu não preciso me preocupar muito com questões da casa. A não ser a manutenção normal, porque uma casa exige manutenção. Mas a gente não vai precisar se preocupar com comprar, sei lá, um liquidificador. Ou precisar comprar um purificador de água. Até coisa supérflua eu comprei, né? Eu comprei a Dolce Gusto, porque eu podia finalmente, né? E outras coisas estavam na frente. Então, depois de respirar e ter comprado uma geladeira, de respirar e ter uma mesa pra comer, pra receber as pessoas, nós recebemos os nossos amigos aqui em casa e isso foi muito legal, a gente ter esse espaço pra receber as pessoas. Ainda mais eu que tô ficando preguiçosa pra sair. Então, nesse sentido, 2025 foi um ano muito bom. Esse ano eu tenho novos planos, obviamente, no momento estão apenas na minha cabeça porque eu ainda não sentei pra anotar, mas vou fazer isso nesse final de semana com certeza. Espero que vocês continuem me acompanhando neste canal ao longo de 2026, eu tenho muita coisa pra ler e pra compartilhar aqui, porque é só o que eu faço, eu leio e falo com vocês, leio e falo com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Desejo a vocês um feliz 2026. Que coisas boas aconteçam esse ano, que esse ano seja mais leve, porque apesar da minha vida pessoal ter sido incrível, quando a gente pensa em questão de sociedade, de mundo, as coisas não melhoraram, infelizmente, né? Falta muita justiça social neste planeta e seguimos nesse ano.
Se inscreva no canal, deixa um comentário, um gostei e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!